tarde, crianças! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriana, sou catequista da Pré-Catequese do Paraíso. Olá, crianças e pré-adolescentes, vocês também? Me chamo Felipe e eu estou muito feliz porque eu estou na segunda fase da catequese. Vamos pedir a presença do Espírito Santo para que ele nos conduza, nos ilumine, nos guie no dia de hoje, né, Felipe? Sim, vamos fechar nossos olhos e pedir que ele nos ilumine, nos fortaleça e nos guarde. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Crianças, vamos fazer o nosso caça-palavra do Evangelho. Terminei, criança. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. O reino do céu é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha às 9 horas da manhã. O patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados. Ele disse: "Ide também vós para a minha vinha, eu vos pagarei o que for justo." E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa, saindo outra vez pelas 5 horas da tarde. Encontrou outros que estavam na praça. Ele disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 horas da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram o que tinham sido contratados primeiro, e pensavam que ia receber mais. Porém, cada um deles recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu o igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Crianças, a parábola que acabamos de escutar agora, Jesus quer nos dizer que devemos ser bondosos e justos, e não invejosos, como foi no caso dos trabalhadores da vinha.
Por que aconteceu isso? Ficaram com inveja dos trabalhadores que chegaram por último e ganharam o mesmo valor que os primeiros. Isso não é correto. Deus não gosta desse sentimento com a gente, porque eles também são trabalhadores e precisam do seu ganha-pão. Então, devemos levar esse sentimento de bondade nas nossas vidas, não é, Felipe? É. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa encenação aqui feita para vocês com muito carinho. Desejo a vocês um ótimo final de semana, que Deus ilumine vocês, a família de vocês e continuem assistindo Crianças de Olho no Paraíso. Beijo a todos. Tchau. Fiquem com Deus. Amém. No dia 17 de junho de 1603, nasceu no reino de Nápoles, na aldeia de Copertino, um menino de nome José. Era o filho mais novo da família dessa, cujo pai, um pobre carpinteiro, mal conseguia sustentar a família. Ele veio ao mundo num pequeno estábulo, onde permaneceu nos primeiros meses de vida, porque o pai, endividado, teve de vender o pouco que possuíam. Já naquela época, os desníveis sociais geravam miséria, insegurança e sofrimento, impedindo que filhos de famílias pobres estudassem e desenvolvessem sua cultura e inteligência. Mas, apesar de iletrado, o menino foi criado no rigor dos ensinamentos de Cristo, pois sua família era muito religiosa. Assim foi a infância de José. Os únicos talentos por ele manifestados foram de ordem espiritual, o da oração e o da caridade para com os mais necessitados, que sofriam as agruras da miséria como ele. Quando completou 17 anos, estava determinado a tornar-se frade, mas até os capuchinhos que o haviam aceitado como irmão leigo fizeram-no devolver o hábito, por causa de sua grande confusão mental. Isso causou a José um sofrimento muito grande, mas não desistiu. Finalmente, foi aceito no convento de Grotela, pelos frades menores, que o acolheram e lhe deram uma tarefa simples: cuidar de uma mula. Mesmo renegado, estava determinado a ser sacerdote. Foi então que as graças divinas começaram a intervir na sua vida. Apesar da dificuldade que tinha em estudar, milagrosamente saía-se muito bem nas provas para tornar-se sacerdote. Desde então, começaram a aparecer sinais de predileção divina e fenômenos que atestavam sua santidade interior, presenciados pela comunidade de fiéis e irmãos da ordem. Eram manifestações extraordinárias, como, por exemplo, curas totalmente milagrosas de doentes de todos os tipos de enfermidades. Ainda, em êxtases de oração, caminhava pela igreja sem colocar os pés no chão e sem tomar nenhum cuidado com o corpo, exalava um fino e delicado odor. Por tudo isso, já era venerado em vida como santo. Outro fato relevante na vida de José de Copertino é que, apesar de quase não ter nenhum estudo teológico, tinha o dom da ciência e era consultado por teólogos a respeito de questões delicadas. Espantosamente, tinha sempre respostas sábias e claras. Com isso, José conquistou a glória máxima e, mesmo sendo considerado o frade mais ignorante de toda a ordem franciscana, sua fama de bom cristão, seu comportamento peculiar e seus milagres chegaram a Roma. O Papa Urbano VIII convocou-o e recebeu-o com as honras de que era merecedor. Talvez esse tenha sido um dos dias mais felizes na vida de José de Copertino. Em 1628, foi ordenado sacerdote. José de Copertino mergulhou tão profundamente nas coisas de Deus que acabou se tornando um conselheiro de padres, bispos, cardeais, chefes de Estado e religiosos em geral.
todos o procuravam, e ele os atendia com paciência, humildade e sabedoria, indicando-lhes a luz de que necessitavam. José de Copertino morreu aos 60 anos de idade, no dia 18 de setembro de 1663, no convento de Osimo, Itália. O local, que se tornara um ponto de peregrinação com ele ainda vivo, tornou-se imediatamente um santuário a ele dedicado. Festejado liturgicamente no dia de sua morte, este singular frade franciscano é considerado pelos estudiosos como o santo mais simpático da hagiografia católica. Os frequentes êxtases espirituais que lhe permitiam voar, literalmente pela igreja, fizeram de São José de Copertino o padroeiro dos aviadores e paraquedistas. Também devido à sua determinação diante das numerosas dificuldades encontradas nos estudos e exames de seleção, é considerado o santo padroeiro dos estudantes que se encontram nessa condição anualmente. São José de Copertino, rogai por nós. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.